Boa noite a todos. Com alegria que nós estamos aqui mais uma semana. E essa semana tão especial, onde a gente está homenageando nosso patrono aí, né? Nossa querida Célia Xavier. E queremos agradecer a companhia né? E nesse momento de harmonização aí com a gente. Então nós vamos, com uma semana especial, nossa coordenadora que vai apresentar o nosso palestrante da noite e vai falar um pouco de Célia, né? Então nós vamos fazer a prece e em seguida nossa palavra para ela. Amado Mestre Jesus, é com alegria que estamos aqui, nessa casa que nos acolhe, agradecendo a nossa mentora Célia Xavier, toda a sua equipe, que prepara esse ambiente para nos receber. E essa semana, desde o início, né, segunda-feira, nós estamos aí com essa homenagem tão merecida, que deu nome a essa casa, para o trabalho, a divulgação da doutrina espírita, para nos fazer pessoas melhores cada dia. Queremos agradecer mais uma vez, porque muito nos ajuda no crescimento espiritual. E assim nós oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu santo nome, em louvor de todas as criaturas. Que venha a nós o vosso reino, de amor, de bondade e de sabedoria. Que seja feita a vossa vontade, na terra e em todos os círculos espirituais, com o corpo da alma, da infância. Perdoe as nossas dívidas, ensinando-nos a verdade dos nossos dívidas, o esquecimento de nós. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos olhar na nossa vida, reconhecer as nossas deficiências e trabalhar para melhorar a cada dia, porque cremos que sois todo amor, toda vontade e toda sabedoria. Assim seja. Boa noite. Boa noite. E aqui estamos então mais uma vez e vamos fazendo acontecer essa nossa semana festiva, onde temos a oportunidade de homenagear a Célia Xavier, essa que dá nome a essa casa. Ô, gente, vocês vão de convir comigo, Célia Xavier é uma casa muito incrível, não é? Temos aqui sempre a oportunidade bendita de termos palestras que nos tocam ao coração. Temos a oportunidade de trazermos, de adquirirmos aqui conhecimentos, de levarmos conosco muitas vezes questões que nos fazem refletir e que tanto bem nos fazem. Então, bendita a casa de Célia Xavier, que com tanto carinho nos acolhe, sempre nos acolhe, né? A todos que aqui chegam, sempre oferecendo os serviços variados, o atendimento fraterno, a acolhida, o passe, a secretaria, a livraria, a biblioteca, tudo aquilo, né, que é necessário para atender a todos que aqui chegam, sempre de braços abertos. Então, muito obrigada, Célia Xavier, muito obrigada, Casa de Célia Xavier, né? Muito bom podermos estar aqui. E essa semana de Célia, ela já faz parte do calendário da nossa casa, então é habitual que todo ano, quando estamos aí na terceira semana de novembro, fazemos essa homenagem a Célia. E como é uma semana assim que nós chamamos de especial, todos se beneficiam. E uma das maneiras, né, de beneficiar a vocês que aqui estão é fazermos a Feira do Livro com desconto de 15%. Então nós dizemos que tem livros ali a preços bem acessíveis e fica como sugestão de presente de Natal, muitas vezes, né? Muitas vezes tem pessoas que a gente não encontra que presente dá, então fica a sugestão de livros ali excelentes a preços aí facilitados. É isso mesmo? E lembrando que essa semana é uma semana que ela é produzida pelo departamento da nossa casa aqui, que é chamado de IDEA, o Departamento de Evangelização de Adultos. Ele é o departamento responsável pelas palestras públicas
e pela semana de Kardec e a semana de Célia Xavier. No DEA ficamos eu, que sou a Jo, e a nossa companheira Cíntia, que é a dirigente da segunda-feira. E nós temos o nosso diretor doutrinário, que é o Parreira, e ali está, que é uma pessoa grandiosa, uma pessoa acessível, uma pessoa excelente de se trabalhar, sempre disponível, sempre aberto, sempre pronto para trocar ideia, e tudo acontece sempre da melhor maneira. E nós somos muito gratos a ele por tudo isso relacionado ao DEA que acontece. Então, muito obrigada. E então, ali está a Célia Xavier, para quem não conhece, está aí Célia Xavier. Ela nasceu no dia 19 de novembro, por isso a terceira semana, habitualmente, que eu disse que a gente faz a comemoração nessa terceira semana. Nascida em 19 de novembro de 1916. E ela desencarnou jovem em 1943, devido à fragilidade da saúde, Em consequência disso, ela veio a desencarnar. E ela era uma pessoa muito caridosa, e ela fazia costuras, ela tinha sua máquina de costura e costurava muito. E ela ofertava, tudo isso que ela costurava, ela sempre ofertava. Então havia nela essa marca da caridade, a marca da bondade, uma pessoa da paz. Então, por esse lado da paz de Célia Xavier, foi onde nós procuramos esse tema: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Então, esse está sendo o tema central da nossa semana. E eu queria dizer também que essa casa, esse espaço físico que existe aqui, ele existe graças ao pai da Célia Xavier, que doou esse lote, doou esse terreno, para que aqui fosse construída uma casa espírita, para que ele pudesse homenagear a sua filha, a Célia Xavier. E Célia Xavier, nós dizíamos aqui, ela desencarnou em 1943. Quando foi 27 de dezembro de 1945, a Associação Espírita Célia Xavier foi inaugurada. Então, está aí, em breves palavras, o que a gente pode estar trazendo aí rapidamente sobre a Célia, para que a gente não tome o tempo do nosso tão caro Ellerson, que é o nosso tão querido palestrante da noite. Gente, se vocês vissem a agenda do Ellerson como que é, para ele estar falando hoje para a gente aqui, isso foi agendado há praticamente 1 ano e meio atrás, para que a gente possa estar, para que a gente possa estar tendo a presença do Ellerson aqui. E lembrando que na terça-feira ele lançou mais um dos seus livros, e você trouxe, não é isso? E ele vai mostrar para vocês aí mais uma obra, escrita pelo nosso caro Ellerson. São quantos livros? 28! Olha só, gente, ele já escreveu 28 livros. Então, uma pessoa grandiosa, um excelente orador espírita, divulgador aí de tudo aquilo que está ao alcance dele poder divulgar em termos de evangelho, em termos de doutrina. É sempre o nosso tão caro Ellerson. Então, Ellerson, com você. Meus queridos amigos, companheiros de ideal espírita, boa noite. Que Deus, o nosso Pai, continue a nos envolver e a nos manter em suas doces vibrações de paz. A Terra vivenciava o terrível período da Idade das Trevas. A Europa estava mergulhada na dor e no sofrimento. O apogeu da Igreja Católica Apostólica Romana, comandando as cruzadas e a Inquisição. Quando Jesus, o governador espiritual do nosso planeta, apiedado dos seus irmãos menores, envia os seus mensageiros para poder trazer de volta
a mensagem do seu Evangelho. E no século XII e XIII, eis que a terra recebe o sol de Assis, o homem que chegaria para trazer de volta a simplicidade, a humildade e a verdadeira caridade. Francisco de Assis seria um grande marco na história da humanidade, acendendo luzes por onde passou e deixando grandes exemplos para todos nós. Contam seus biógrafos que certo dia ele foi chamado para comparecer a Roma. O Papa Inocêncio III estava muito doente, nas vascas da morte. E ele mesmo, o Santo Pontífice, havia pedido para chamar Francisco, a fim de que pudesse orar em seu favor. E quando Francisco de Assis, modestamente vestido, a sua túnica marrom feita de saco de linhagem, adentra os aposentos papais, e ali está Inocêncio III, sobre a cama luxuosa, deitado, quase deixando a terra pelos laços da morte. Eis então que Francisco de Assis vai à janela do quarto, olha para os céus de Roma, onde o sol dardejava do lado de fora, e buscando inspiração no seu mestre, o mestre por excelência, o mestre do amor, Jesus de Nazaré, eis então que distende as mãos e começa a dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu possa levar o amor. Onde houver injúria, que eu possa levar o perdão. Onde houver mentira, que eu possa levar a verdade. Onde houver dúvida, que eu possa levar a fé. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver tristeza, que eu possa levar a alegria. Ó Divino Mestre, permiti que eu não mais procure tanto ser consolado quanto consolar, ser compreendido quanto compreender, ser amado do que amar, porque é dando que recebemos, é perdoando que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. E quando ele termina de fazer a oração, como que envolvido por um influxo divino, as vibrações envolvem também o Papa Inocêncio III, que recupera a sua saúde graças à presença de Francisco de Assis nos seus aposentos. Nessa semana de Célia Xavier, quando o tema envolve a oração realizada por Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Hoje nós somos convidados a refletir sobre uma das frases dessa oração: é perdoando que somos perdoados. De uma maneira geral, nós que nos encontramos aqui na Terra, temos muita dificuldade de entender o que é o verdadeiro perdão. Primeiramente, porque nós confundimos duas palavras que parecem sinônimas, mas não são. A palavra perdão e a palavra desculpa. A desculpa, segundo os benfeitores espirituais, é a nossa garantia de paz. São as experiências corriqueiras do dia a dia pelas quais nós passamos
e conseguimos relevar. Já o perdão se trata de situações mais profundas, aquelas que nos machucam, que nos ferem, que nos magoam, e nós aprendemos a relevar por meio do perdão. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de desculpar. Imagine perdoar. Um esbarrão na rua, uma pisada de pé dentro do ônibus ou no metrô, nos tira o equilíbrio durante o dia todo. Nós ficamos remoendo algo tão natural numa cidade grande como Belo Horizonte. O que dizer então das situações mais profundas do nosso ser? Quando aqueles que estão à nossa volta, familiares, amigos ou desconhecidos, ferem os nossos brios, trazem dificuldades para nós no nosso campo afetivo, emocional, profissional, familiar, e vivenciar o perdão torna-se um grande desafio. Aliás, há frases muito bem formadas que demonstram o quanto nós ainda não sabemos perdoar. Eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Eu te perdoo, mas não conte comigo, viu? Eu te perdoo, mas Deus vai te dar o que você merece. E nós transferimos para Deus as nossas iniquidades, porque é Deus que tem que punir a pessoa que nos magoou, que nos feriu, porque nós somos as vítimas e aquela pessoa é o nosso algoz. Essas frases demonstram que muitas vezes nós perdoamos de lábios, mas ainda não conseguimos perdoar de coração. O perdão verdadeiro consiste em nós não mantermos na nossa mente a ideia perturbadora. Muitas pessoas dizem que perdoar é esquecer a ofensa que nos foi realizada. Mas esquecer alguma coisa depende da nossa memória. Quanta coisa nós gostaríamos de esquecer e não nos esquecemos? Quanta coisa nós queríamos lembrar e não nos lembramos? A problemática não é lembrar. O problema é como nós nos recordamos das experiências. Eu me lembro. Eu me lembro daquele 21 de novembro de 2010, quando você me deu aquela bofetada na face. E passaram-se 9 anos. E nós estamos remoendo aquela experiência como se fosse hoje. E quando nós nos recordamos dessa experiência, as emoções, os sentimentos, eles ressumam dentro do nosso ser. E jogam na nossa corrente sanguínea aquelas vibrações negativas, que descarregam inclusive em enfermidades. No livro Sinal Verde, o espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, vai escrever uma mensagem chamada Antagonistas, onde ele vai nos dizer que aqueles de nós que cultivamos o lixo mental, que cultivamos ódio, rancor dentro do nosso coração, temos tendência em desenvolver enfermidades cardíacas e respiratórias, justamente por causa dessas vibrações negativas que envolvem a nossa mente e o nosso ser. Daí a necessidade de nós vivenciarmos o perdão puro e verdadeiro. Porque diz Emmanuel, também pelas mãos de Chico, no livro Palavras de Vida Eterna, que o perdão é o remédio santo. É o remédio que cura as nossas dores íntimas. Porque quando nós perdoamos alguém, somos nós os maiores beneficiados. Não nos iludamos que quando nós oferecemos perdão a uma pessoa, nós estamos fazendo bem a ela. Nós estamos fazendo bem a nós mesmos.
Porque nenhum de nós que nos encontramos aqui nessa noite temos condições de controlar a vida do outro. Nós não podemos escolher por ninguém, mas nós podemos fazer as nossas escolhas. Podemos escolher aquilo que nós vamos sentir dentro do nosso coração e manter na nossa mente, em vibrações positivas ou negativas. Há uma frase de Paulo de Tarso, no entanto, em uma de suas cartas, em que ele diz assim: irmãos, irai-vos, mas não deixai que o sol se ponha sobre a vossa ira. A raiva é algo que todos nós sentimos. No atual estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a raiva é uma emoção que todos nós possuímos. Quando alguém grita conosco, quando alguém nos ofende, quando alguém nos violenta fisicamente ou verbalmente, literalmente nosso sangue ferve. Nós temos vontade de revidar. É o instinto animal. Questão 742 do Livro dos Espíritos. Predominância do instinto animal sobre o lado espiritual, que nós precisamos desenvolver. Então, estamos com raiva? Estamos. E o que vamos fazer? Nada. Porque a raiva, ela passa. A raiva é de momento. É naquele instante em que acontece o fato. Se nós respiramos profundamente, se nós desligamos a nossa mente daquela experiência, nós lidamos de uma maneira diferente. Todas as vezes que nós agimos com raiva, nós nos arrependemos depois. Aliás, assassinatos, tantas experiências amargas pelas quais muitas pessoas passam, inclusive nós próprios, na Terra, se dão por causa dos momentos de raiva, onde nós agimos sem pensar, sem meditar, e na hora que assustamos, já fizemos, e depois choramos amargamente. Foi por isso que Emmanuel, na sua sabedoria, ele disse um dia a Chico Xavier: Chico, todas as vezes que você quiser revidar alguém, falando mais alto, gritando mais alto que a pessoa, dando uma má resposta, encha a sua boca de água e conte até 10. Água santa. Porque a raiva vai passar. E nós vamos lidar com aquela experiência com uma outra emoção, que não aquela de momento que nós estamos sentindo. Então é necessário que nós aprendamos a lidar com as experiências do dia a dia, dando o direito do outro ser como é e nós sermos o que somos. Sentir a raiva, mas não deixar que a raiva se ponha conosco no final do dia, remoendo-a, guardando dentro do coração, porque nós adoramos contar para os outros que as pessoas nos fizeram de ruim. Isso é uma espécie de vingança. Nós estamos denegrindo a imagem do outro. E é muito comum, se uma pessoa que nos feriu é amiga de um outro amigo nosso, nós chegamos e dizemos assim: já soube que fulano fez comigo? Toma cuidado, vai fazer com você também, viu? E a pessoa já fica com o pé atrás, porque nós estamos prevenindo de algo que aconteceu conosco, que talvez nem aconteça com ela. E vamos então espalhando a má notícia de forma a denegrir aquela pessoa que por acaso tem nos ofendido e tem nos magoado. Mas perdoar também não é fingir que tudo está bem quando na verdade não está. Você me perdoa? Perdoa. Mas por dentro a gente pensa assim: mas você me paga. E ficamos vigiando a pessoa para ver qual a hora que ela vai cair, qual a hora que Deus vai agir na vida dela, para ela pagar o que nos fez. É melhor dizer à pessoa:
Você me perdoa? Não posso. Agora eu não posso. Você me feriu muito. Você me magoou. Nossa, mas você não é espírita? Por isso mesmo que estou te dizendo. Estou sendo sincero. O que você vai fazer? Nada. Vou deixar passar. Vou digerir esse acontecimento. E no momento próprio, nós perdoamos. Mas não é chegar para a pessoa e dizer assim para ela: agora eu te perdoo do fundo do meu coração. Porque isso é exibicionismo. É agir. É demonstrar com as nossas atitudes. Porque em nenhum momento no Evangelho, Jesus diz que nós precisamos andar de braços dados com o nosso inimigo. Como é que nós vamos ter um sentimento, o mesmo, com alguém que sabidamente nos odeia, com um amigo que nós amamos e que nos ama também? Perdoar é nós estarmos prontos para estender a mão no momento em que aquela pessoa precisar. Não guardarmos o ressentimento dentro do nosso coração e seguirmos a nossa estrada. Jesus demonstrou perdão em diversos instantes da sua vida aqui na terra. Aliás, o último instante de Jesus na cruz foi a mensagem do perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas talvez um dos ensinamentos mais conhecidos do Mestre tenha sido aquele em que Simão Pedro perguntou a Jesus: quantas vezes nós devemos perdoar aquele que nos magoou? 7 vezes? E Jesus diz: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão incondicional, quantas vezes se fizerem necessárias, para que nós possamos fortalecer o nosso coração, reconciliarmos com aqueles que estão ao nosso derredor, enquanto nós estamos a caminho com Ele. Até um dia nós chegarmos à condição de Gandhi, o grande pacifista da Índia. Um dia, um jornalista perguntou a Gandhi em uma entrevista de televisão: o Senhor já perdoou todas as pessoas que te ofenderam? Ele disse não. O jornalista ficou assustado. Como é que o homem que prega a paz, a não violência, em cadeia pública de televisão diz que não perdoou aos seus inimigos? Então Gandhi completou a frase: eu não perdoei porque eu nunca me senti ofendido. E para chegar a essa condição é preciso caminhar ainda muitos passos, subir muitos degraus. Mas o curioso é que Francisco de Assis, ele diz: é perdoando que somos perdoados. Parece uma barganha com Deus. Eu faço para poder receber. Na verdade, é uma simbologia. Porque quando nós perdoamos, nós ficamos bem com a nossa consciência. Nós nos libertamos das algemas que nos prendem a pessoa que nos magoou e que nos ofendeu. Porque aquela pessoa, se ela não se arrependeu, se aquela pessoa ela continua com as suas escolhas infelizes, o problema agora é dela. Porque nós seguiremos a nossa estrada e estaremos bem conosco mesmo. Faremos brilhar a nossa luz. Mas se nós escolhemos o rancor, o ódio, a mágoa, o que acontece? O outro caminha, o outro se liberta de nós, o outro se arrepende, se ilumina, e nós ficamos à retaguarda, porque ficamos mantendo aquelas vibrações negativas. Tudo depende de nós mesmos. Nós não podemos depositar a nossa felicidade ou a nossa desdita nas mãos das pessoas que estão ao nosso derredor. Nós precisamos fazer as nossas melhores escolhas a fim de podermos nos iluminar
iluminando aqueles que estão ao nosso derredor. Mas todas as vezes que nós falamos sobre o perdão, nós pensamos que essa virtude sublime é para ser vivenciada somente por espíritos iluminados. Os missionários que vieram à Terra para demonstrar essa virtude, como Jesus, Francisco de Assis, tantos outros que passaram pela Terra deixando seu rastro de luz. Mas quando nós vamos analisando a vida cotidiana, quando nós vamos percebendo aqueles que estão à nossa volta, vamos notando que é possível. Quando nós desejamos, quando nós quisermos colocar em prática o que o Evangelho nos ensina. E é por isso que nessa noite, ao tratarmos esse tema, perdoando que somos perdoados, nós queríamos contar uma história real, porque as histórias reais, elas nos ensinam muito mais do que as teorias. E nós vamos pedir licença aos senhores para contar essa história em primeira pessoa, embora a história não tenha acontecido conosco, mas apenas para nós conseguirmos viajar pelas páginas da história, acompanhando o que sucedeu com esse personagem. Eu era detetive nos Estados Unidos, morava em Nova York, era a década de 40. Naquela época, o meu escritório ficou muito conhecido em toda a cidade. Era uma época em que muitas pessoas haviam se perdido, e eu, como detetive, as havia encontrado. Era notícia nos jornais o meu escritório, e eu comecei a ganhar muito dinheiro. Até que numa sexta-feira, era quase final de tarde, eu recebi uma carta peculiar. Era um novo cliente que me procurava. A carta era muito seca, vinha em poucas palavras, e dizia o seguinte: Doutor fulano de tal, eu quero contratar os seus serviços. Quero lhe dizer que eu sou casado há 15 anos. Eu e a minha esposa formamos um casal feliz. Mas desde quando eu me casei, eu percebi que a minha esposa tinha algo que me escondia. Ela nunca teve coragem de me contar. Mas agora em que os anos se dobraram, ela, não suportando a culpa dentro do seu coração, ela me narrou que antes de nós nos casarmos, ela tinha cometido algo na sua vida, que hoje ela tem muita vergonha. Ela havia deixado em um orfanato, aqui em Nova York, a sua filha, de nome Cláudia, que à época tinha 3 anos de idade. Ela ajoelhou-se nos pés da filha, naquela tarde de grande sofrimento, e disse: filhinha, a mamãe vai ali e voltará para te buscar. Mas ela sabia que não ia voltar. E deixou Cláudia no orfanato, e hoje o seu coração remói a dor e sofrimento, por não saber se a filha é feliz. O que a minha esposa mais deseja na sua vida para encontrar a paz é saber se Cláudia é feliz. Eu não disponho de muitas informações para dar ao Senhor. O que eu sei é que quando Cláudia foi deixada no orfanato, ela tinha 3 anos de idade. Era uma menina branca, loura, dos olhos verdes e que gostava de cantar. Mas são as únicas informações que eu disponho acerca da menina. Eu não quero perguntar mais nada para minha esposa, para não remoer nela mais sofrimento. Eu estou enviando para o Senhor um cheque assinado
para que o senhor inicie a procura. Peço para não telefonar para a minha casa para pedir qualquer informação. Qualquer coisa que o senhor precisar, me procure no meu escritório. E nós então esperamos notícias do Senhor. Quando eu acabei de ler aquela carta, eu sorri. Só podia ser brincadeira de mau gosto. Como é que eu ia encontrar uma menina que agora tinha em torno dos seus 18, 19 anos de idade, que fora deixada num orfanato que eu nem sabia o nome, há 15 anos atrás? Como eu poderia procurar nos Estados Unidos ou em Nova York? Seria procurar uma agulha no meio do palheiro. Então eu embolei aquela carta na minha mão e joguei na lata de lixo. Fui para casa, final de semana, mas Cláudia foi comigo. E Cláudia não me saía da mente. Eu ia assistir televisão, eu ia ler qualquer coisa, Cláudia vinha na minha mente. E eu fiquei desejoso que chegasse segunda-feira para eu retornar ao meu escritório e encontrar aquela carta que eu havia amassado dentro do lixo, para poder pensar em que poderia realizar. Na segunda-feira fui bem mais cedo para o escritório, antes da faxineira chegar, e encontrei a lata de lixo ainda cheia. Peguei a carta amassada, desamassei, li várias vezes, e realmente era algo impossível encontrar Cláudia para aquele meu cliente. Mas nos dias que sucederam daquela semana, eu fiquei meditativo a respeito daquele caso. E então eu tive uma ideia: fazer uma pesquisa para descobrir quantos orfanatos havia em Nova York que recebia crianças órfãs há 15 anos atrás. E quando eu fiz o levantamento através de amigos, eu descobri que haviam 150 orfanatos que realizavam este trabalho em Nova York há 15 anos atrás. Como visitar 150 orfanatos? Era praticamente impossível. Demoraria anos, porque eu tinha vários outros clientes. Peguei aquela listagem, fiquei olhando e coloquei na gaveta. Era algo realmente impossível. Mas na sexta-feira, quando eu estava indo embora, da semana que havia iniciado, eu abri a gaveta, lá estava o nome das instituições, e eu resolvi tentar. Resolvi escolher 3 instituições bem próximas para poder visitar, e fui no sábado pela manhã a um orfanato. Uma casa muito bem posta, muito grande. Uma senhora muito elegante me atendeu. Ela me chamou para entrar, nós nos assentamos no seu gabinete. Eu contei para ela a história, a minha procura, disse para ela que era detetive. E ela me olhou um pouco ressabiada e me perguntou: o senhor realmente é detetive? Disse: é claro que eu sou um dos melhores aqui de Nova York. Ela disse: não me parece. Porque se o senhor fosse detetive realmente, o senhor saberia que os orfanatos são proibidos de dar qualquer informação sobre crianças que passaram por ele. Qual orfanato vai dar informações para o senhor de uma criança que foi adotada? Qual a família iria adotar com a possibilidade dos pais biológicos depois quererem saber a respeito dela? O senhor não vai conseguir essas informações. E eu tive vergonha. Eu abaixei a minha cabeça. Ela realmente tinha razão. Jamais ia conseguir. E desisti de Cláudia. Voltei para casa, passei o final de semana. E mais ou menos uns 10 dias se passaram. Um dia eu abri a minha gaveta do escritório e lá estava a carta amassada. Cláudia me perseguia. E eu tive outra genial ideia. Porque nós, detetives, temos muitas ideias geniais. Resolvi fazer uma pesquisa no Instituto de Pesquisa Americano para saber quantas Cláudias havia nos Estados Unidos. E certo dia recebi a resposta.
Haviam 250 mil Cláudias dos Estados Unidos. Seria realmente impossível encontrar. E eu desisti do meu cliente e desisti de Cláudia. Mas ela não desistiu de mim. Parecia que me perseguia, porque não tinha coragem de jogar aquela carta fora, amassada dentro da minha gaveta. Sempre que mexia nos meus papéis, lá estava a carta. E então, certo dia, eu decidi trabalhar naquele caso quando eu pudesse. Não ia dar muita assistência, mas, vez por outra, nos finais de semana, eu iria visitar os orfanatos. Às vezes, quem sabe, alguém poderia me dar alguma informação com a minha insistência de detetive. E no final de semana, no sábado, eu escolhi 3 orfanatos e fui visitar o primeiro deles, na zona periférica de Nova York. Ao chegar, uma senhora idosa, rechonchuda, ela atendeu a porta, enxugando as mãos no avental. Do lado de dentro, era uma casa muito simples, cheirava bolo no forno. As crianças brincavam, eu escutava o barulho delas. A senhora me recebeu com um sorriso, me chamou para entrar. Assentamos numa sala muito modesta. Eu contei para ela o meu caso. Ela sorriu e me disse exatamente o que aquela primeira havia me falado. O senhor não vai conseguir, que as informações são confidenciais. Eu insisti mais um pouco com ela. Disse, mas minha senhora, a mãe biológica, ela quer saber apenas se a filha é feliz. Ela não quer encontrar com a filha. Será que aqui há 15 anos atrás não veio ou foi entregue uma menina de nome Cláudia, branquinha, dos olhos verdes, os cabelos alourados? Ela ficou vermelhada. Quando ela ficou vermelhada, eu percebi que ela sabia alguma coisa. E insisti mais um pouco. Ela disse, o senhor é muito insistente. Eu vou ver o que posso saber. E entrou na intimidade da casa e ficou mais de meia hora. Daí a pouco ela voltou, a cabeça bem baixa, e disse, realmente, há 15 anos atrás, aqui na nossa instituição, nós recebemos 4 Cláudias. 4. Já é alguma coisa. Eu tinha 250 mil, agora eu tenho 4. E a senhora poderia me dizer para onde elas foram? Assim o senhor me constrange? É claro que não posso. Por favor, me diga para onde elas foram levadas. Só isso que eu quero saber da senhora. Ela disse, está bem. Uma está aqui em Nova York, a outra está em Los Angeles e 2 em Oklahoma. Só isso e mais nada. Eu então agradeci muito. Agora tinha um direcionamento. E quando eu estava saindo daquele orfanato, ela me segurou no braço e disse, se o senhor encontrar a Cláudia que está procurando, faça ela uma pergunta para mim. Eu disse, faço. Pergunte se ela é feliz. Agora eu tinha a mesma pergunta de 2 pessoas distintas para a mesma pessoa, para realizar. E eu disse, pode deixar que eu farei. Voltei para o meu escritório na segunda-feira. Estava de posse agora de 3 cidades, Los Angeles, Nova York e Oklahoma. Como procurar por Cláudia. E revirando novamente os meus papéis, a carta amassada que eu já havia lido e relido dezenas de vezes, eu li uma informação que me chamou bastante atenção. Porque o meu cliente dizia que a menina gostava de cantar. Uma criança que gosta de cantar, em 10% torna-se cantora. Era uma probabilidade. E eu resolvi então ao Instituto de Dramaturgia de Nova York para poder descobrir se havia nos Estados Unidos alguma Cláudia cantora. Quando eu cheguei, a secretária era uma antiga cliente minha, que eu havia encontrado um parente desaparecido dela. Ela ficou tão feliz em me ver e eu mais de encontrá-la. Eu disse, você vai me ajudar. Expliquei para ela o caso e ela disse, não posso. Não posso ajudar, porque as informações são confidenciais.
Eu disse: mas você sabe o que é procurar por alguém que está desaparecido. Ajuda-me, dê-me alguma informação. Ela foi ao interior do instituto, daí a pouco voltou com uma pasta. Ela disse: encontrei uma Cláudia, de 19 anos de idade, cantora, que mora em Los Angeles. E ela vai se apresentar aqui em Nova York, no dia 25 de dezembro, na noite de Natal. Eu tive meu coração disparado, as minhas pernas trêmulas. Era uma probabilidade. Eu disse: pelo amor de Deus, me dê essa pasta. Eu preciso saber informações. Ela disse: não posso. Se eu entregar para o senhor, eu sou despedida. Não posso te entregar. Eu insisti mais, porque detetive insiste muito. E então, ela olhou para mim, porque as mulheres são muito interessantes. Ela olhou para mim e disse assim: olha, eu estou morrendo de vontade de ir no banheiro. Vou deixar essa pasta aqui, tenho certeza que o senhor não vai olhar nada. Daqui a pouco eu volto. Quando ela saiu e deixou a pasta, eu abri e anotei tudo. Anotei o endereço, o telefone, onde ela se apresentava em Los Angeles, e ali estava a foto dela. Era uma jovem de rara beleza, branca, dos olhos verdes, os cabelos alourados em trança que lhe descia pelo ombro. Ela se apresentava em um café em Los Angeles. No dia seguinte, eu comprei uma passagem para Los Angeles e fui. Ao chegar na cidade, fui direto para o café comprar um ingresso para a noite, participar do show. Assisti o show. Quando a cortina se abriu, lá estava ela, exuberante. E quando ela cantou, tocou meu coração. Era uma voz de um rouxinol que envolvia todo o público, que em silêncio assistia. Ela foi aplaudida de pé, ovacionada mais de 3 vezes, todos pedindo bis. E eu estava embevecido. Quando terminou o show, eu chamei o garçom, disse: você levaria para mim um bilhete para a estrela da noite? Ele disse: pagando bem, que dúvida tem. Eu então fiz o bilhete, entreguei a ele, ele foi levar depois de eu ter pagado. Daí a pouco ele voltou, fez com a mão: venha, a estrela vai te receber. Eu não podia caber em mim de felicidade. Havia encontrado a minha Cláudia. Entrei então dentro do palco, fui nos corredores escuros, lá estava a porta com uma estrela na porta, o nome dela. Eu bati na porta. Lá de dentro, uma voz metálica, bem diferente da voz que eu havia escutado no palco, disse: entre. Quando eu entrei, estava a jovem assentada diante do espelho, as luzes ligadas. Ela de cabeça baixa. Ela disse: a minha secretária está ligando para a polícia. Eu disse: polícia? Mas para que polícia? O senhor deve ser um chantagista. O senhor me escreveu no bilhete que tem um recado da minha mãe. Eu acabo de ligar para minha mãe, ela disse que não tem recado nenhum para mim. Então eu estou pedindo para que a polícia venha saber do que se trata. Eu respirei profundamente, era a minha última cartada. E eu disse: mas eu trago para você uma mensagem da sua mãe biológica, não da sua mãe adotiva. Ela estremeceu. É mentira! Eu liguei para minha mãe biológica, Cláudia. Eu percebi que ela titubeou. Você sabe que ligou para a sua mãe adotiva. Eu lhe trago uma mensagem da sua mãe biológica. Ela desmontou e disse: o que essa mulher quer de mim? Ela quer saber se você é feliz. Pois diga-lhe que ela desgraçou a minha vida. E eu sou profundamente infeliz. Nunca mais me procure. Porque se o Senhor me procurar, eu vou procurar a polícia. E o Senhor terá que responder à justiça. Eu saí dali desolado. O que fazer? Havia encontrado a Cláudia do meu cliente, mas não poderia lhe dizer. Encontrei a Cláudia que odiava a mãe biológica, que ela queria saber se era feliz. Ela era profundamente infeliz. Ficaria mais amargurada. Fiquei pensando o que fazer, tive a ideia. Tinha o endereço de Cláudia.
fui à casa onde ela morava no momento em que ela estava no show no dia seguinte. A mãe atendeu, a mãe adotiva, uma senhora muito bem vestida, ela morava numa mansão. Nós conversamos longamente, os pais adotivos assustados, porque eles acharam que a mãe biológica queria a filha de volta. Eu disse, não é nada disso. Ela só quer saber se a filha é feliz. Pois diga que a minha filha é feliz. Nós demos tudo a Cláudia. Ela é uma das melhores cantoras aqui em Los Angeles. Pois ontem eu estive com ela, ela me disse que é profundamente infeliz. A mãe adotiva assustou-se. Diz, deixa eu conversar com ela e nós resolveremos. Eles conversaram. Eu fiquei hospedado no hotel em Los Angeles. Eles me telefonaram, me chamando para ir à casa deles. Num dia de manhã, eu fui. Lá estava a Cláudia, de óculos escuros, sentada ao lado do pai adotivo. E ela foi curta e grossa. Ela disse, chame essa mulher. Ela quer saber se eu sou feliz. Chame-a e eu vou dizer para ela tudo que eu guardei esses 15 anos. E eu então decidi chamar o meu cliente, juntamente com a mãe biológica de Cláudia. Tudo foi acertado. Eles ficariam no hotel de luxo, já que o meu cliente também era muito rico, para que não soubesse onde Cláudia morava. E o encontro se daria no hotel, porque a família adotiva também alugaria um quarto no mesmo hotel. No dia e hora marcado, meu cliente veio com a mãe biológica. E então eu fui chamar no quarto dos pais adotivos. Cláudia estava muito bem vestida, aguardava na sala de estar do apartamento de luxo. Ela estava sentada no sofá. Ela levantou-se e disse, vamos, eu estou preparada. Mas é 5 minutos, um encontro de 5 minutos basta. E tudo se resolverá. Eu disse, então vamos. Ela disse, vai na frente. Eu disse, como assim? Ela me falou, o senhor não percebeu? Eu sou cega. O senhor vá na frente para me guiar. Eu fiquei estarrecido. Eu não havia percebido. E ela disse, o senhor não percebeu, não é? Quando a cortina do palco se abre, eu já estou no palco para cantar. Quando o senhor foi no meu camarim, eu fiquei de costas, para o senhor não ver os meus olhos translúcidos. E no dia que o senhor foi na minha casa, eu estava de óculos escuros. O senhor achou que eu tinha chorado muito? É para o senhor não ver dos meus olhos. Agora o senhor sabe por que eu odeio essa mulher? Ela me deixou a hora que eu mais precisava dela. Me leve até ela, que eu vou dizer tudo que está guardado dentro do meu coração. E nós fomos. Eu estava desolado. Quando eu chamei na porta do apartamento onde estava o meu cliente, ele atendeu a porta sorrindo. E disse, que bom que vocês estão aqui. Nós entramos no quarto, Cláudia me segurando no ombro, e ela disse baixinho, não me aproxime dessa mulher. Quando nós chegamos, a mãe de Cláudia, já uma senhora, estava sentada numa cadeira de rodas, vestida de preto. Ela estava com um chapéu tule que descia pelo rosto. E ela esticou os braços e disse, minha filha, aproxime-se. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar. Não me aproxime dessa mulher, dizia ela no meu ouvido. Mas a emoção foi tão grande que eu me aproximei. E a mãe biológica de Cláudia agarrou-lhe nas pernas e disse, venha minha filha, abaixe-se, eu quero abraçar você. Ela abaixou-se, estava imóvel. A mãe a abraçava, passava a mão no rosto e lhe dizia, como você é linda. Cláudia intacta, não dizia nada. E então a mãe perguntou, você já me perdoou? E ela então disse, não perdoei e jamais perdoarei. Você tem razão, minha filha. É muito rancor, muitos anos de sofrimento, não é? A única coisa que eu quero te perguntar, disse Cláudia, é se quando você me deixou naquele orfanato, você sabia que eu estava ficando cega? Sabia, minha filha. E como você teve coragem? Na hora em que eu mais precisei de você. Eu vou te contar, minha filha.
Seu pai havia falecido, nós vivíamos na miséria. Você começou a apresentar problemas oculares. Eu consegui um oftalmologista, te levei para consulta. Ele examinou e me disse: a sua filha ficará cega em menos de 3 meses. A senhora tem condições de cuidar dela? Não, senhor. Então, se a senhora é mãe e ama, coloque a sua filha no orfanato. Dê a ela uma família que possa cuidar dela. Porque a sua filha vai ficar cega e é irreversível. Eu comecei a chorar. Te abracei, você não entendia nada, 3 anos de idade. Olhava-me assustada. E eu disse: jamais vou dar a minha filha, doutor. Você quem sabe que sua filha vai ficar cega. Eu levantei-me da cadeira, te peguei no colo. E quando eu estava saindo do consultório, ele disse: ainda não acabei a consulta. Eu virei-me assustada. E ele disse: a sua filha vai ficar cega dentro de 3 meses. Mas a senhora vai ficar cega antes dela. Eu sou cega também, minha filha. Cláudia, naquele instante, deu um grito: a senhora é cega? Sim, eu sou cega. E eu abdiquei ao direito de ser mãe, para que você pudesse ser feliz. Oh, minha filha, você seria capaz de me perdoar? Cláudia começou a chorar, abraçou a mãe e disse: oh, mamãe, eu não tenho que te perdoar. O que eu tinha dentro do meu coração é saudade, é amor pela senhora. Que bom que nós nos reencontramos. Cláudia olhou-me, pediu que eu pudesse chamar os pais adotivos, para que eles pudessem conhecer a mãe biológica. Eu fui chamar. Quando nós chegamos no quarto, Cláudia estava cantando para a mãe. Aquela cena comoveu-me. Eu já havia cumprido a minha missão. Quando estava saindo, Cláudia escutou os meus passos. Ela disse: espere, espere, detetive. Eu tenho uma dívida para o senhor. Você não me deve nada. Eu te devo uma resposta. O senhor quer saber se eu sou feliz? Eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Eu devo isso ao Senhor. Eu quero que o senhor vá na minha apresentação no dia 25 de dezembro em Nova York, para ficar junto com a nossa família. E eu fui. Na noite de Natal, lá estava a Cláudia cantando. Nos envolveu a todos em emoção. E eu, então, comecei a conviver com aquela família. E hoje eu me casei com Cláudia. E nós somos muito felizes. Essa história real nos mostra o valor do perdão. Como o perdão é esse remédio santo que cura as nossas feridas. Portanto, aprendamos a perdoar como Jesus nos ensinou, para nos libertar das nossas amarras e podermos ser muito felizes. Para o nosso coração foi uma alegria poder estar nessa noite junto com os senhores na Semana Espírita de Sheila Xavier, para podermos refletir em torno desse tema que nos foi proposto. E antes de nós voltarmos a palavra a Jo, para que ela possa finalizar o encontro dessa noite, nós queríamos apenas passar um pequeno vídeo a respeito de um projeto que nós fazemos parte, a fim de que os senhores possam conhecer um pouco mais a respeito dele. A dor foi para mim uma bússola. A dor passará e nascerá dentro dela uma flor. Eu caminhando pelas ruas da periferia de Campo Grande, eu olho para o céu, chorando,
profundamente chorando, com lágrimas caindo, e falo: Senhor, eu vou para a África. A dor levou o amor para a África. E o amor está conectando milhares de corações. 10 anos de fraternidade sem fronteiras. Muitas histórias pela frente. E uma enorme gratidão pelo que vivemos até aqui. A missão no coração desde a chegada às aldeias moçambicanas. Iniciamos o acolhimento e, para ir além, precisávamos de todo mundo. A divulgação da causa sensibilizou corações e a doação dos padrinhos fortaleceu o sonho de fraternidade. Vamos fazer novas salas de aula, adaptação do telhado para o refeitório vai ser ampliado. Novos centros de acolhimento, novas conquistas e aprendizados, realizações transformadoras. A Especiosa, uma jovem do projeto Jovem da Fraternidade Sem Fronteiras, acaba de entrar na universidade e é a primeira universitária da fraternidade. O sonho de fraternidade atraiu cada vez mais corações em caravanas sem fronteiras. A vontade de escrever uma nova história para o mundo inspirou iniciativas de amor universal. E a fraternidade começou a apoiar causas com o mesmo propósito. A mensagem foi mais longe, unindo nações, como um só povo, um só coração. As realizações pela paz receberam um emocionante incentivo. A fraternidade moveu corações para a obra coletiva. Seguimos, conectando sonhos, fazendo arte, e a arte encantou. Vamos ver este desfile que é realmente especial da Fraternidade Sem Fronteiras. Um amor sem dimensões pelo mesmo ideal, e a fraternidade abraçou a primeira causa no Brasil. Quem quer comer batata frita no shopping? Em ação, e o coração chegou à ilha de Madagascar. Não tem água, a água aqui é artigo de luxo. O grave desafio humanitário encontrou voluntários prontos para servir. A criança que estava quase presa dentro dessa roupa, não conseguia sair pela cabeça. Uma série de realizações trouxe esperança para a ilha. Mais de 45 mil peças de roupas doadas, calçados, 2 consultórios dentários. Tá feliz? Demais agora! A fraternidade salvou vidas e construiu vida nova. Foi muito lindo de ver, foi muito lindo de viver o olhar de cada um, vibrando com a gratidão. Sentimos a emoção da nossa união por um mundo melhor. Então está surgindo a Fraternidade Sem Fronteiras. Mais amigos chegaram, mais corações se encontraram. Estamos juntos pela causa maior. Juntos, apoiamos a instrução para a vida e encorajamos o recomeço. Sem fronteiras, convidamos o Brasil a acolher e construímos pontes de paz. Com esperança, vimos a fraternidade transformar a realidade do sertão e a abraçar delicadas borboletas. As batidas do coração no Ubuntu e o encontro com valores de fraternidade no Malawi. O coração quente da África atraiu muitos outros para a construção da nação Ubuntu, acolhendo refugiados de guerra. 10 anos de história e a história inspirando milhões de corações. Queria que você conhecesse a história do Wagner Moura e da Fraternidade Sem Fronteiras. 10 anos de história de incontáveis histórias. E esse menino de 14 anos, então com 9 anos, começou a cuidar dos seus irmãozinhos pequenos. Casa da Malfa, naquele instante, era o melhor lugar do mundo. E a criança olha para nós e dá um sorrisinho. E hoje é uma alegria poder encontrar a Nuriá, aqui toda bochechudinha, toda lindinha, naquinha. 10 anos de história e uma profunda gratidão. Obrigada pela vida dos nossos padrinhos. Obrigado, Senhor, por aqueles corações que foram tocados por
por eles não se conformarem pela fome. 10 anos em que o amor acolheu a dor com o desejo profundo de sacudir o mundo. A gente quer mudar o mundo, sim, porque o mundo ainda precisa de muito de amor. Fraternidade Sem Fronteiras, 10 anos. Então essa é a Fraternidade Sem Fronteiras, que há 10 anos tem levado o alento a tantos corações, com o auxílio de todos nós, corações fraternos, e tem engrossado as fileiras junto conosco. As pessoas que tiverem interesse em conhecer um pouco mais do projeto, podem entrar no site. Há várias maneiras de ajudar, apadrinhando, participando conosco das caravanas. Nós somos coordenadores da Caravana da Educação, que 3 vezes ao ano vai a Moçambique realizar o trabalho junto com as crianças. Todos são muito bem-vindos, divulgando nas redes sociais para que outras pessoas possam conhecer. E em particular, como a Jo disse logo no início da nossa reunião, nós temos 28 livros publicados, cuja renda é revertida para instituições de caridade, entre elas a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. E hoje nós trouxemos o nosso último lançamento, chamado Entre Espíritas. É um livro onde nós entrevistamos 50 trabalhadores do nosso movimento espírita, alguns deles encarnados, outros já retornaram à pátria espiritual. Temos no livro entrevistas com Divaldo Franco, Raul Teixeira, Haroldo Dutra Dias, André Trigueiro. Temos o senhor Honório de Abreu, já desencarnado, Richard Simonetti. Temos alguns artistas também da Rede Globo que nos deram entrevistas e que são espíritas, como a Ana Rosa, por exemplo. Então, aqueles que tiverem interesse, temos esses e outros trabalhos lá à disposição. Alguns livros infantis também podem ser usados na evangelização, podem ser usados também no culto do lar. E por fim, nós queremos fazer um convite para todos vocês, é a respeito de uma viagem que nós vamos realizar em 2021, uma caravana pelos caminhos de Paulo. Durante 15 dias nós vamos percorrer as terras onde Paulo passou, na Turquia e na Grécia. Vamos visitar a casa onde Maria viveu com João em Éfeso. Vamos visitar Atenas, Corinto, Tarso, a cidade onde Paulo nasceu. E essa viagem, muito mais que turística, é uma viagem de estudo do Evangelho. Nós vamos percorrer os caminhos e compreender um pouco mais o que esse grande homem, esse grande espírito nos deixou. Na viagem nós vamos contar com a participação especial do Luiz Henrique e da Vanessa, do Tim Vanessa, que vai estar conosco, fazendo toda a parte musical pelos caminhos de Paulo. Para aqueles que tiverem interesse em saber sobre a viagem, nós também trouxemos a divulgação. Basta entrar em contato com a agência, que eles vão passar todas as informações. Muito obrigado pela presença de todos vocês, pelo carinho, e até uma breve oportunidade, se Deus quiser. Uma boa noite para todos nós.